E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Acabou agora, cerca de alguns segundos atrás, Ceará 1, São Paulo 1, lá no Castelão, lá em Fortaleza, jogo atrasado, né? Um dos 3 jogos atrasados, e o São Paulo não consegue a vitória. Um jogo que o São Paulo começou muito bem, e aí caiu de rendimento e tem uma polêmica. Esse jogo tá com uma cara, como o próprio Salvo Espino lá na transmissão falou, né, o comentarista de arbitragem do Sport TV, dos canais Premier, tá com uma cara de ter um terceiro tempo esse jogo, de ter alguma coisa ali nos tribunais, né, no STJD, porque a gente vai comentar a respeito disso. Um lance absolutamente bizonho da arbitragem que hoje estava lá e principalmente do VAR, do pessoal que estava no comando do VAR do jogo de hoje. É inacreditável como esses caras conseguem, com uma ferramenta que veio para auxiliar, que veio para facilitar, que veio para ajudar, para tirar as injustiças, algumas injustiças que tinham no futebol, e pessoas completamente despreparadas, que não sabem o que estão fazendo lá, que não entendem nada da regra, acabam atrapalhando tudo, mas já já a gente vai comentar sobre isso. Primeiro eu quero falar sobre a atuação do São Paulo, né? São Paulo começou o jogo da mesma forma que a gente deu a escalação de ontem, né? Com o Thiago Volpi no gol, Juan Fran, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara, na frente Luciano e Pablo entrando aí no lugar do Brenner, que estava suspenso, né? Cumprindo aí a suspensão do terceiro cartão amarelo automaticamente. São Paulo começou como sempre começa nos jogos, indo para cima, agredindo o adversário, marcando em cima, né, marcando sob pressão a saída de bola do oponente, e o São Paulo estava com o jogo na mão, né? Um dado até desses primeiros 10 minutos dava ali São Paulo com 75% de posse de bola, já tendo 3, 4 finalizações contra nenhuma do Ceará. O São Paulo estava com o jogo na mão, estava com o jogo controlado, o São Paulo ditava o ritmo da partida. E com isso saiu o primeiro gol do São Paulo, num cruzamento, né, na verdade numa cobrança de escanteio ali do Reinaldo. O Diego Costa apareceu sozinho no meio da zaga do Ceará, testou forte, sem chances para o goleiro Richard, 1-0 para o São Paulo, e o São Paulo continuou criando oportunidades. O São Paulo continuou, de certa forma, com um volume de jogo maior do que o Ceará. O Ceará pouco fez na primeira etapa, pouco atrapalhou, pouco criou algum perigo para o gol do Thiago Volpi, a não ser uma outra chance ali que teve, que o Volpi acabou fazendo uma intervenção boa. O São Paulo dominou a primeira etapa e só mais para o finalzinho do primeiro tempo, lá para os 35, quase 40, o Ceará esbanjou um pouco alguma reação, mas nada para tirar o sono ali, nada para atrapalhar, né, a nossa vida naquele momento. E pro intervalo foi o São Paulo vencendo por 1-0. Aí, gente, São Paulo volta pro intervalo, o Ceará obviamente também, só que na verdade o São Paulo não voltou pro intervalo. O Ceará só parece que voltou pro campo, e o Ceará logo aos 1 minuto de jogo empata, faz o gol de empate, né, o Léo Chu, se eu não me engano, acho que é o nome dele, acabou aproveitando ali uma cabeçada do jogador na pequena área, ele empurrou para as redes ali, acaba empatando o jogo, e o São Paulo se viu meio perdido. O São Paulo estava meio que sonolento, não dá para entender. Eu não sei se foi esses ritmos desses jogos decisivos aí de Copa do Brasil, intercalado com o brasileiro. A gente sabe que jogos de mata-mata, o ânimo, a motivação, a entrega, a energia é muito maior. Não que nos outros jogos de Campeonato Brasileiro a equipe vai frouxa, não é isso, mas a mentalidade, você gasta muito mais do seu psicológico nesses jogos de mata-mata do que em jogos, de certa forma, de pontos corridos. E talvez isso possa responder um pouco à queda vertiginosa que o São Paulo teve a partir da segunda etapa. Ele caiu fisicamente de uma forma assim que assustou, e aí o Ceará automaticamente começou a crescer, né? E começou a criar algumas oportunidades de gol. O jogo ficou meio parelho, meio sonso, né? Um jogo meio que de meio campo a partir de algum momento ali da segunda etapa. E o Fernando Diniz também demorou demais, né? Vendo que o time estava
de certa forma, com alguma dificuldade física, parecia, né? O time estava um pouco cansado, você notava que os jogadores não estavam com a mesma entrega da primeira etapa, era para ele ter acordado e ter feito algumas modificações, mas não. A primeira modificação que ele fez foi aos 37 minutos, quando ele tirou o Pablo e colocou o Vitor Bueno, aquela substituição já que é clichê, né? Tá na cara, ele só sabe fazer esse tipo de alteração, Fernando Diniz, o projeto de treinador, como eu costumo dizer aqui. Entrou o Vitor Bueno e a gente sabe que o Vitor Bueno é aquilo. Ele até teve uma chance muito clara logo nos primeiros momentos dele na partida. Ele pegou uma bola ali que ele foi para bater, né, para tentar pegar na veia, ele acabou pegando mascado. O goleiro acabou fazendo uma defesa boa, até bonita, e foi escanteio, mas não fez mais nada. Vitor Bueno é um jogador patético e ele sempre entra nessas circunstâncias como se ele fosse resolver o problema do São Paulo, mas longe disso, né? Muito longe disso. Aí a partir dos 40 ele faz outra alteração, ele tira o Luan, bota o Barata Tonta, bota o Detefon, ou seja, o mais conhecido como Tietê, né, que também é um jogador pífio, é um jogador que eu não consigo entender, né, ainda que ele tirou o Tietê, hein, ainda que o Tietê está no banco. É uma vitória, né, o jogador bastardo, o filho bastardo do projeto de treinador do Fernando Diniz, ainda consegue jogar na segunda etapa, mesmo vindo do banco de reservas, ele ainda consegue entrar como se ele também fosse fazer a diferença, não fez absolutamente nada na partida, e aí para coroar, aos 45 ele tira o Gabriel Sara, né, o cérebro pensante ali do São Paulo, ao lado talvez do Daniel Alves, nesse quesito, né, nesse objetivo, e entrou o menino Galiano, que foi relacionado e tudo mais, como a gente já tinha dito no vídeo anterior, mas mal teve tempo de pegar na bola e o placar acabou não mudando. Mas, gente, a questão aí principal foi o lance do gol do Pablo. Foi uma pichotada, uma bizarrice sem tamanho, e isso ainda vai dar muito pano para manga, vocês podem ter certeza. Esse jogo pode correr o risco aí talvez de ser anulado por conta dessa escrotice que essa arbitragem e esse pessoal que estava no VAR fez. Foi um lance que teve um chute, eu não me recordo quem chutou a bola. A bola é desviada num jogador do Ceará, e aí nessa trajetória da bola, quando a bola sai do pé do jogador do São Paulo, que chutou, que arrematou para o gol, o Pablo estava de fato à frente da linha de impedimento, ou seja, ele estava impedido. Só que o lance continuou, ele voltou, um outro jogador chutou, e aí no rebote, nessa sequência do rebote, ele estava em posição legal, fez o gol. A arbitragem, a princípio, invalidou, né? O bandeirinha levantou a bandeira, foi dado o impedimento. E aí pelo VAR, o juiz ali escutando, o VAR validou. Então ele foi lá, validou o gol do São Paulo, colocou a bola na cal, colocou a bola no meio de campo novamente, e o Ceará chegou a dar a saída de bola. Não ficou claro se ele apitou de fato o reinício da partida, porque como a própria regra diz, a partir do momento que teve um lance, foi validado ou não validado, e a bola rolou depois, você não pode voltar atrás. E a incógnita está nisso, se ele de fato apitou o reinício da partida, né? Porque o jogador do Ceará, se eu não me engano foi o Xavier, ele dá o toque para retomar o jogo, né? E reiniciou a partida, ou seja, a bola rolou. E aí imediatamente ele para de novo a partida, os caras viram, começaram a rever de novo que talvez o Pablo poderia estar impedido naquele primeiro lance, naquela primeira jogada que a bola resvala no jogador do Ceará, e aí ele validou o gol. E todo mundo ficou sem entender nada, porque como assim? Ele primeiro dá impedimento, depois ele valida o gol pelo VAR, e depois ele invalida de novo pelo VAR, sendo que o próprio comentarista da arbitragem, o Salvio Spínola, disse na transmissão, assim, questão de segundos, ele viu o lance só, ele pegou e falou, não vale, é gol ilegal, porque o Pablo está à frente, e aquela bola que bate, resvala no jogador do Ceará, não foi intencional. Se fosse intencional, tiraria o impedimento, mas não foi, a bola bateu no jogador do Ceará. Então não muda essa trajetória, ou seja, o Pablo está impedido. É questão de segundo, gente. Quem tem o conhecimento da regra, fala o que foi e acabou. E os caras do VAR fizeram uma salada, uma lambança, e não conseguiram de fato entender o que aconteceu. Então primeiro eles validaram, depois eles validaram. Provavelmente ouviram o Sávio falar,
o Salvio falar na transmissão, e aí falou, ó, vai dar ruim pro nosso lado, vamos voltar porque acho que a gente errou. Alguma coisa deve ter acontecido nesse sentido. Agora, o ponto central é, se ele validou ou não validou, que seja, e teve o lance da bola ser reiniciada, ele não poderia voltar atrás. E foi isso que aconteceu. Repito, eu não vi ele apitando, mas de fato o jogador do Ceará, o Xavier, ele faz a rolagem da bola para o jogo voltar a acontecer. Então vai dar muito pano para manga esse lance, muita coisa errada aí, a arbitragem brasileira é bizonha, não é de hoje, e mais uma vez a gente tem um episódio ridículo de um jogo aí que pode ter melado, né, a partida. Muita coisa pode acontecer, a gente vai ficar ligado para saber o que vai rolar aí. Bom, São Paulo, como eu disse, gente, a logística agora é o São Paulo vir para Bahia, né? O São Paulo lá do Ceará vai para Bahia para enfrentar o Bahia sábado às 7h30 da noite, lá na Arena Fonte Nova, e o Diego Costa tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso, não vai poder enfrentar a equipe baiana. Aí vai ter algumas mexidas aí, o Brenner volta, o Hernanes também vai poder estar à disposição, porque cumpriu também a suspensão automática. Vamos ver o que vai acontecer. O São Paulo teve a primeira chance aí de conseguir fazer os 3 pontos e ser líder isolado, né? É bem verdade que o Galo joga, mas o São Paulo tem ainda 2 jogos para fazer. Empatou a primeira, não pode perder mais chance como o São Paulo está perdendo. Se quer ser campeão brasileiro, tem que aproveitar esses jogos atrasados e fazer os pontos necessários. Vamos ficar em cima, vamos ver o que vai acontecer e a gente vai aparecendo aqui para dialogar com todos vocês, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Curta, compartilha, comente aqui, deixa a sua visão a respeito do jogo e a gente volta aí nos próximos dias para a gente também comentar a respeito do jogo do São Paulo aí na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Grande abraço para todo mundo e vamos São Paulo!